Essa semana tá difícil de achar conteúdo de qualidade, mas o Rubão e o Breno Altman, cara. Ópera Mundi, Rubão no Ópera Mundi. Cara, quem poderia imaginar uma dessas, hein? Será que eles pegaram o contato um do outro ali no Três Irmãos? Vamos dar uma olhada aí, pô. Tá já com um tema polêmico. Ah lá. Para o marxista, a luta de classes é a chave da história. E para um nacionalista como você? Cara, olha só, a luta de classes é um processo utópico. Ih. Parece que a gente chegou numa fábrica de manequins e você escolhe quem você quer. Você não, o mundo real não é isso. O mundo real você tem trabalhadores de caráter duvidoso. O caráter duvidoso não está só na figura do contratante, do empregado, do empreendedor. Não é só ele que é digno de suspeita. Também tem o trabalhador, tem todo mundo. Por quê? Porque nós somos, efetivamente, uma sociedade multifacetada. Em cima, embaixo e no meio. E a realidade te leva a você adaptar aquilo ali. Porque senão você começa a criar bolsões. Você começa a criar problema. É aquela história. Cara, o Bolsa Família é realmente necessário, porque já O bom metendo marcha. dizia o Betinho lá atrás, né? Quem tem fome tem pressa. Você não pode negociar com a barriga. Agora, por outro lado, se você criar um processo de leniência... É verdade. O Rubão tá parecendo... Essas duas bandeirinhas atrás da cabeça dele, tá parecendo que ele tá usando aqueles arquinhos de festa, de carnaval, não parece? Aqueles arquinhos assim, ó. O maior nacionalista de todos, ó. ali em cima, você vai criar uma subcategoria humana que vai se contentar em viver daquilo ali. E você não pode criar esse vínculo. A meritocracia aplicada real, de qualidade, ela tem que ser mesurada em qualquer processo. Ai, papai. Ai, olha lá, tá parecendo isso aqui, Rubão. Pelo amor de Deus, cara. Melhora essa bandeira aí. Ai, Era assim, na própria União Soviética, que foi assim o processo mais longevo do que a gente poderia chamar de comunismo, aonde sim existiam as categorias e subcategorias. Não tem esse negócio de a igualdade prevista por Marx, aonde todos os meios de produção... A gente já chegou à conclusão que os meios de produção, se forem colocados na mão do trabalhador, eles vão falir. Eles vão falir. Há um meio termo. É claro que você não pode explorar o... Achei. Aqui. Olha lá, o Rubão comprou esse aqui. Ai, papai, olha lá. Ele comprou um arquinho. Ai, cara. Ser humano. Eu sou a favor de que o ser humano tenha o mínimo, o básico, o digno para viver. Chega. E dali ele faça a sua base. Se ele quiser melhorar um pouco mais, ele vai para realmente o diamante que é a humanidade. Você pode subir, você pode crescer, não tem problema nenhum. Agora, o fato de você ser desqualificado, você ganhar um salário aviltante, isso está errado. Porque você faz parte da cadeia produtiva. Você tem que receber o seu. Ai, o grande problema que eu acho é o abismo. Não é nada, não. E outra coisa, quando eu falo o seguinte, você vê que as sociedades que se aproximam um pouquinho mais da justiça social é a sociedade onde o maior e o menor salário praticado é bem estreito. Aqui é comum você ter um salário mínimo e você finge que o cara ganha um salário mínimo e vive daquilo. Ele não vive, ele sobrevive. Tá? Ele vai viver no limiar da miséria com aquilo ali. Aí você chega para um camarada e fala assim, eu vou te dar 10 salários mínimos. O cara vai dizer, é pouco. E é pouco. E o cara vai tentar viver com aquilo ali e vai ter problema se ele for manter um padrão, pelo menos de classe média. É pouco. E se você chegar numa sociedade um pouco mais desenvolvida, mais justa, fala assim, 10 salários básicos mínimos, que nem todo lugar usa a conotação para salário mínimo, salário básico, o cara fala assim, eu não mereço ganhar tanto. Como é que eu vou ganhar 10 vezes isso aí? Não tem problema. Então, onde você tem esse menor intervalo, você acaba tendo um pouco mais de justiça social. Então, o que eu falo? O marxismo é uma teoria aonde não leva em consideração a aplicabilidade dela na prática, com ônus e bônus.
Eu, por exemplo, eu respeito a obra de Karl Marx, eu respeito todo o ensinamento dele, só que muitas vezes o problema está na torcida, está exatamente nas pessoas que desenvolvem e transformam isso em aplicável. É aquela história do limpador de para-brisa. Inventou-se o limpador de para-brisa. Alguém tem que botar ele do lado de fora para ele fazer o trabalho. É aí que as coisas acontecem. Agora, isso quer dizer que você defende o quê? O déspota com chicote na mão batendo no lombo do povo? Eu não falei isso, absolutamente. Eu como trabalhador, eu quero ser ouvido. Tá? Agora, eu quero fazer parte de todo o processo. Agora, que eu também faça por onde fazer parte desse produto. Tá? É isso daí que é a visão que eu tenho crítica em relação àquilo, aonde você, utopicamente, vai falar assim, eu vou implementar o marxismo, que não vai dar certo. Por que o nacionalismo seria uma solução aplicável em contraposição ou em superação ao marxismo? Porque Imagina a cabeça do Altman nessa hora. Cara, ele tá no papel de entrevistador, gente. Nem todo mundo é mal educado igual vocês, entendeu? Nem todo mundo é histérico igual vocês. Começa a falar uma coisa que vocês não concordam. É uma opinião contrária, que horror. O cara tá... Ele tem um convidado, o cara é educado, é um gentleman. Pô, intelectual. Ele tá escutando, ele tá tentando entender. Pô, né? O Rubão tem a visão dele, ele tem a visão dele. É uma conversa, nem tudo. O cara é um jornalista, nem tudo é um Deus nos acuda, entendeu? Nem tudo é o pau torando. Os dois ali estão conversando, são duas pessoas adultas. Pelo amor de Deus, toma cuidado. O nacionalismo é aplicável. O marxismo, você depende de condições especiais que você não tem. Se você quiser, por exemplo, se você quiser transformar o marxismo como algo mais utópico, um ponto acima, você tem que dizer o seguinte, você vai ter que passar pelo nacionalismo para chegar lá. Você não vai poder fazer a universidade sem você fazer o ensino médio completo. Você vai tentar aplicar aquele conceito marxista lá diretamente ao cara que saiu do modelo mais basal, mais cruel, mais terrível, tá? E você não vai conseguir aplicar, porque você vai ter o malandro, o encostado, você vai ter o cara que vai tirar proveito, olha só como é que o pessoal é bobo, e ele esquece que o bobo está sendo ele. Porque o chinês já passou a gente em salário, em condição de vida, em tudo, e a gente achando que é esperto porque tira 1.500 conto do governo sem trabalhar. Ele acha que ele não faz a parte dele. E você começa a criar um segmento em torno disso aí. Então, eu acho que o nacionalismo pode ser o caminho para algo melhor. Eu não estou falando que o nacionalismo é o fim. O nome do Rubão é Rubens, é Marcelo, pô. Mas hoje é o meio... A velha falácia liberal. A velha falácia liberal. Mais plausível, porque eu trabalho com a ferramenta do pragmatismo. É aplicável. É o seguinte, outra coisa, você consegue uma penetração em vários segmentos, em várias camadas, tanto da esquerda, da pseudo-esquerda ou da pseudo-direita, porque também as pessoas perderam o conceito básico do que é esquerda e direita. Você vê um direitista, quem conhece a história clássica do direitismo, um direitista que bota uma bandeira dos Estados Unidos, chama o Brasil de bostil, vai para a rua vestido de papagaio com a camisa falsificada do Neymar e fica procurando uma bandeira de Israel, tá? Você imagina a cabeça desse cara. Qual é o nível de gente que está aí, olha, faltou uma de Israel do mesmo tamanho, tá? Dentro do processo nacionalista. Aí o Malafaia disse que isso daí foram, quando eles viram a repercussão, isso aí foram esquerdistas infiltrados. Falei, sim, foi um esquerdista que tinha essa bandeira de 500 metros quadrados dobrada no bolso. Ele chegou lá, de surpresa, tirou do bolso e espalhou. Pelo amor de Deus, ainda tentam sacanear a inteligência da gente. Rubão, deixa eu fazer aqui uma outra questão. Então, em um mundo globalizado, na era do imperialismo, seria possível pensar, a médio e longo prazo, em um nacionalismo libertador para os países periféricos dentro da ordem capitalista? Ou você acha que, da mesma maneira que o nacionalismo seria uma solução pragmática imediata, ele necessariamente teria que levar os países à superação do capitalismo? Olha, o capitalismo como troca de moeda, ele é... existe o capitalismo, porque tem gente
confunde capitalismo com monetarismo, com emissão de moeda, com alguma coisa. Quando a gente fala capitalismo, efetivamente é a exploração do homem pelo homem. É aquela nova tese americana lá, que é o seguinte: a fábrica de bilionários. Hoje os Estados Unidos se apraz. Pelo menos existe um ponto que eu concordo com o Rubão: o ódio aos Estados Unidos. De criar bilionários, e cada vez mais uma população sem nenhum direito a nada. E você chega para o cidadão comum, que é o cara que carrega o piano, e chega para ele, bota o dedo na cara dele. Ele fala assim: cara, eu tô vendo aqui atrás uma coisa muito fofa. Embaixo da bandeira do Brasil aqui. Você não é... Ó, placa do YouTube com 100 mil. Eu acho que foi o netinho dele que fez uma plaquinha de YouTube pro Rubão. Olha lá. Olha lá, placa do YouTube. 100 mil inscritos. E os 100 mil. É o netinho dele. Ah, meu pai. Ô, gente, que bonitinho. Ai, pô, agora eu fico emocionado de verdade, cara. Tem que ser o netinho dele, cara. Ele tem netinho. Vocês não viram a foto dele de Dia dos Pais? Ele tava lá com os filhos dele, com os netinhos. Pô, que bonitinho, gente. Olha lá que fofinho. Placa YouTube. Pô, que orgulho. Aí ele colocou a placa. É fofo, velho. Pô, muito legal, cara. Pô, isso aqui foi muito legal. Que bonitinho, cara. Ele fez uma plaquinha pro vozinho dele. Pô, cara. Que bonitinho. Bilionário, porque você é incompetente. Como se houvesse efetivamente lugar para 8 bilhões de bilionários no mundo. A figura do bilionário é nefasta dentro desse processo todo. Agora, efetivamente, o que nós temos que fazer... Foi ele que fez a placa? Como é que vocês sabem? Pá, tá com cara de ser criança que fez, pô. Foi ele? Esse modelo de transição. Por quê? Ao nosso povo falta tudo. Ele fez falta o básico, que é segurança pública. Nós não temos segurança pública. Nós não temos... O YouTube não quis dar a placa. Peraí, vocês estão de sacanagem. Vocês estão falando sério? Porque da última vez que vocês vieram com a informação aqui, foi que o Igor 3K tinha Alzheimer. Sabe? A saúde ontem, pela milésima... Não é fiel. Você olha ali um negócio aqui do YouTube. Bonitinho. Em cima de uma fotinha de uma criança. Foi ele que fez, porra. E eu emocionei. Eu quase chorei. Uma vez, mais uma hora, pega desviando 1,6 bilhões de 3 ou 4 municípios. Não, sabe o que eu tô me sentindo? Agora eu tô me sentindo o Vilela, o dia que foi a mocinha com câncer lá, falar que tava morrendo em 2 meses, e o Vilela descarrilhou a chorar, e eu chorei, tô me sentindo assim. É mentira, Luiz? Ou às vezes ele pediu pro netinho, são as duas coisas. Mas você acabou de falar que foi ele que fez, vocês não sabem nada, vocês estão mentindo pra mim. Gente, eu vou, se for mentira, se for mentira de vocês, eu vou atrás, eu vou caçar vocês no VOD aqui, eu vou ver quem, tá? E eu vou banir. Eu vou banir. Do Rio de Janeiro, já se tornou aquele negócio enfadonho. Você já ouve aquilo já não causa mais comoção. Quando você se anestesia com a bestialidade, você foi absorvido. Por quê? Porque o cara sabe que aqueles 7 caras que foram presos naquela operação, a semana que vem estão todos soltos, sem problema nenhum, todos cuidando da vida tranquilamente, vendo aonde lavaram o dinheiro, roubando e preparando o próximo golpe. Não há uma penalização. A penalização do brasileiro, do pobre, já é feita pela própria condição de vida miserável que ele leva. Então, você tem que oferecer algo melhor. Você tem que pendurar uma cenoura na ponta da vara e apresentar para o burro para fazer ele andar. Isso daí você faz com má intenção? Não. Mas você tem que partir para um mundo melhor. E esse mundo melhor que a gente tem, eu considero como eu falei assim, eu tenho uma crítica muito grande exatamente a essa visão de comunismo que vai chegar e falar assim, nós vamos desligar uma lâmpada e ligar outra. Não vai, cara. Não vai dar. Você tem que fazer um processo. O processo de destruição cultural, a guerra híbrida que foi feita
para o nosso povo é um negócio que dura décadas e décadas e décadas. Vamos dividir o mundo assim em depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, sistematicamente, nós fomos bombardeados por tudo quanto é situação. Nós temos aí o advento, que é uma briga minha, direta, eu não quero puxar ninguém para essa briga, eu compro ela sozinha, que é o neopentecostalismo, tá? Que é a comercialização e a mercantilização do nome da O Rubão tem carne católico. O Rubão tem carne católica, sabia? fé de Cristo, usando aquilo ali como logomarca, porque eles criaram uma mixórdia entre judaísmo, entre cristianismo. Eles criaram um novo conceito onde você vê patifes como esse Silas Malafaia, a palavra é minha, a responsabilidade é minha. Se o Silas Malafaia quiser me processar, Boa. fique à vontade. Eu já clamei por esse processo umas 200 vezes, estou esperando até agora. Né? Então é o seguinte, essa sociedade ela tem que ser libertada disso. E você não consegue libertar ela num passe de mágica. É curva de transatlântico, não é curva de fusquinha. Na China houve uma revolução. Você defende que haja uma revolução no Brasil? Boa pergunta. Cara, defender... Eu acho boa pergunta. que uma revolução no Brasil hoje, com o conceito que a gente tem, com a aldeia global, com o queijo suíço que nós temos, eu acho ela inaplicável. Eu acho ela inaplicável porque hoje o Brasil não tem controle sobre nada. Eu não defendo o controle... eu acho que você pode publicar, escrever o que quiser. Eu sempre fui a favor do seguinte: a partir do momento em que eu entro dentro de uma rede social, como está aqui, o meu nome é Rubem Gonzalez, o seu é Breno Altman. Então é o seguinte, é isso aí. Você está identificado, eu estou identificado, e nós estamos dentro de uma rede social. Por que é que tudo não pode ser assim? É esse o grande controle, que é pela penalização. Mas o cara abre 30 perfis diferentes, cada um com um acrônimo, com um nome, com alguma coisa, e faz o que quer, faz a balbúrdia. Então é o seguinte, eu defendo sim o controle disso daí. Tá? O controle disso daí, eu acho que tem que haver. Tem que haver. Porque o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu agora, ao último processo de guerra híbrida que nós temos aí, na nossa cara aí, o Nepal. Aonde, mais uma vez, ontem, inclusive, eu fiz uma experiência no meu canal e o vídeo foi tirado do ar. Caralho. Mas eu sabia, eu só queria o efeito momentâneo, que eu tinha 2.000 e poucas pessoas a bordo, né? Então, eu fiz aquilo ali. Eu peguei aquele filme do Disney, eu sabia que a Disney ia vir em cima e ia cortar o negócio, mas eu já deixei pendurado mesmo para só cortar e voltar com a minha live. Eu coloquei aquela situação do galinho, o Chicken Little, o Little Chicken, tá? Aquele galinho que foi feito em 43 para mostrar exatamente o que era feito com a cabeça das pessoas, visando e focando no nazismo, em Hitler, naquele negócio, onde ele pega o mais tolo, o mais idiota e coloca como líder. Eu ontem, quando vi aquele garoto de 16 anos discursar inflamadamente lá no Nepal, eu falei, bingo, tá aí, olha. Tá aí o galinho Chicken, tá? O galinho fazendo discurso para todo mundo, o idiota que não sabe nem o que está fazendo, quando aquilo ali, é claro que é um arranjo, é até um método desgastado de fazer aquilo ali. Mas, depois da aproximação que existe, que eles apostavam que não aconteceria, entre Índia e China, né? Olha elezinho ali, olha, o líder de 16 anos. Então é o seguinte, com essa aproximação de Índia e China, as forças que efetivamente manipulam o poder no planeta tinham que chegar ali perto e fazer alguma coisa, fazer um ensaio de alguma coisa, ser uma pedra na vesícula de alguém. E eles escolheram o Nepal ali para fazer aquilo ali. Você defende a democracia liberal como regime político ou propõe um outro sistema? O Breno Altman, ele tá indo ali, ó, tá entrevistando. Se fosse o chat, ia fazer... Não, eu proponho outro sistema. Tá? O liberalismo clássico não tem muito a ver com o que está aí, do que a gente tem aí. O liberalismo clássico é uma solução moderna, na época que foi criada, ao que você tinha na época, ao sistema feudal. Então, você tem lá no John Locke a criação. Aí vão me dizer que John Locke... Pô, eu tava vendo um episódio sobre o que mesmo de história, um professor de história falando sobre... Não era liberalismo.
O iluminismo. E ele tava falando assim que um erro que as pessoas têm muitas vezes é de pegar, tipo, John Locke, esses caras do início ali, e deslocar ele do seu tempo. Que é um erro histórico, eu diria, né? Eu tô muito interessado em estudar história, comprei curso de historiador, história básica e tal. Só não vou fazer faculdade porque eu não tenho mais idade. Mas tinha vontade de fazer, pra falar a verdade. E é um erro mesmo, né? Você deslocar o cara do tempo dele, trazer ele pra cá, né? Trazer ele pra cá e fazer uma análise desses caras, de John Locke, eu esqueci o nome dos caras, sinto muito. Anacronismo, isso aí, pô, é tosco demais. Tinha escravo. Aí você já perdeu toda a situação, toda a conversa, que realmente agora é acadêmica. Então é o seguinte, quando ele cria aquilo ali, é uma alternativa àquele modelo que a gente tinha naquele momento, extremamente eficiente e eficaz naquele momento. Tá? Tanto é que são esses liberais que patrocinam praticamente, até ideologicamente, a Revolução Francesa. Estão calcados em cima desse liberalismo. A liberdade, igualdade e fraternidade vem em cima de uma cultura, de uma condição liberal. Agora, é claro que você tem que banir hoje isso daí, porque o liberalismo está ligado diretamente ao ultraliberalismo, ao neoliberalismo, a um processo de vilanização do trabalhador, do operário, do ser humano, que passa a ser um robô, um autômato totalmente descartável dentro de um processo que tem meia dúzia de donos. Isso aí eu combato, tá? Com unhas e dentes. Agora, eu vou chegar lá. O importante é o seguinte, eu não vou poder bater com essa turma de frente. Senão, daqui a pouquinho, acontece comigo o que aconteceu com o Charlie Kirk. Mas você propõe substituir a democracia liberal por qual regime político? Ou, dito de outra forma, há algum modelo político no mundo que te inspira? Hoje a China. Então vai ter que ter revolução cultural. O Brasil nem 10 Mao Tse Tung com uma revolução cultural dá jeito nesse país. O desafio... Olha, se eu tivesse as esferas do dragão, e eles assim, faz 3 desejos, ressuscita o Mao Tse Tung, multiplica ele por 1000 e faz ele fazer uma revolução cultural no Brasil. Ele não dá conta. O levei vantagem aqui no Brasil é muito forte. O levei vantagem aqui no Brasil não tem condição, chat. Né? Ah, Deus me livre. Pode botar 10.000 Mao Tse Tung. Exército de Mao Tse Tung versus um brasileiro, levei vantagem. Aqueles videozinhos lá. 1 milhão de Satanás versus um Jesus Cristo. 1 milhão de Mao Tse Tung versus um brasileiro. Levei vantagem. Eu acho que o poder, a administração é um sacerdócio. Eu acho que a administração como carreira, como sacerdócio, é como você ir trabalhar numa empresa. Você começou ali muito novo e você pode ir galgando, estudando e assumindo cargos superiores. Hoje, o que mais se aproxima disso daí, para mim... 20 Xi Jinpings versus um Sampadicas. É o modelo chinês, efetivamente, e que mostra, na prática, numa prática cruel. Num dia, eu vi um vídeo do povo caindo do barro pelo Rancho Maia. E tinha uma opinião assim, precisa de uma revolução cultural que faça o Mao Tse Tung parecer um liberal. Ai, tomar no cu. É isso aí, cara. Se o Mao Tse Tung chega no Rancho Maia, ele fala, deixa quieto. Eu não sei. Eu não sei. Ai, caralho. Porque você tem que dizer que a China tem 1,5 bilhão praticamente de habitantes. Tá? 1,5 bilhão de habitantes, não é brincadeira. Nós estamos aqui num território praticamente do tamanho da China, em alguns lugares com riquezas naturais muito maiores do que a China, porque a China tem um processo de desertificação muito grande. Inclusive, eles investem mais de 100 bilhões de dólares por ano só em controle de deserto e retomada de deserto. Então, quer dizer, nós temos aqui uma população, teoricamente, achar a solução para a gente seria muito mais fácil. Agora, para isso aí, você tem que mexer em estruturas arcaicas, que algumas vieram com Pedro Álvares Cabral. Boa. Tá aí, ó. Legal, cara. Legal a conversa do Breno Altman com o Rubão. Pô, eu gostei. Gostei, cara. Um Mao Tse Tung versus 300 deputados brasileiros. Deus o livre, guarde.